Olá a todos! Aqui nós vamos falar sobre a didática da matemática. Sou estudante da UEG, Universidade Estadual de Goiás. Meu nome é Larissa Dias Gonçalves, sou universitária de licenciatura em matemática. E vamos aqui falar sobre a abordagem didática. O que é uma abordagem didática? O que fazer? Essa abordagem é nada mais nada menos a forma com que você vai introduzir o conhecimento aos alunos. Como que você vai fazer a matemática usual no dia a dia da criança. É essa abordagem que vai determinar a maneira como a criança vai enxergar a matemática daqui para frente. Por isso é tão importante. Mas o que acontece? Nós temos que introduzir isso pensando nas fases cognitivas. Daí você me pergunta, o que é a cognição em si? A cognição é a capacidade de processar informações do meio e transformar essas informações em conhecimento. Ou seja, tudo aquilo que você vai falar, a forma como a criança vai entender. E por isso que tem que ter adaptação da linguagem para que a criança consiga assimilar essa ideia. E isso é definido conforme a faixa etária da criança, porque conforme ela vai crescendo, a percepção, a forma que ela enxerga e descobre o mundo vai mudando. E a primeira dessas fases cognitivas, que vai desde o nascimento até os 2 anos de idade, é a fase sensório-motora. É a fase da criança interagir com o meio, a fase das descobertas, onde é tudo novo no mundo. Ela observa o ambiente que ela está, as pessoas que falam com ela, o modo como mexem as coisas do lado dela. E é uma fase que ela não tem uma imaginação, que as coisas só existem aquilo que está no alcance dela, aquilo que é visível, aquilo que é palpável. Tanto que é uma fase onde a egocentricidade predomina na criança, onde o mundo todo gira em torno dela. A próxima fase, que tem início nos 2 anos e vai até os 7 anos de idade, é a fase pré-operatória, onde tem um desenvolvimento de representações mentais, onde a criança ela consegue criar imaginações, seja de ideias ou seja de objetos, onde ela formula o que ela vai querer falar, que é onde surge o pensamento lógico. E com a formação desse pensamento lógico, a criança consegue verbalizar aquilo que ela quer dizer, que ela consegue socializar, prestar atenção no que o coleguinha está dizendo, não somente aquilo que ela tem para ela, onde começa a perder um pouquinho daquela egocentricidade que ela tinha lá quando era um recém-nascido. A fase dos 7 a 11 anos é a fase operatório concreto. É onde a criança começa a manipular representações mentais, que ela consegue fazer contas na cabeça, que ela consegue formar ideias, que ela consegue ter acesso às memórias de uma forma mais nítida, onde ela consegue ter representações mentais de regras do mundo, o que ela pode e o que ela não pode fazer, onde entra a questão da consciência, do social, o que ela faz, que faz ela ser aceita, que ela faz ser rejeitada. Na fase operatório formal, que é a partir dos 11 anos até o resto da vida dela, que é a parte onde ela consegue ter abstrações, que ela consegue sentir empatia, aquela egocentricidade ela tende a diminuir cada vez mais, porque ela percebe que o mundo não gira em torno dela. Ele é um mundo sociável, onde todo mundo se concentra dentro de uma sociedade, onde consegue formar pensamentos hipotéticos e toda aquela abstração matemática, a criança aqui nessa etapa ela já consegue estar entendendo. Quando a criança entra nessa fase cognitiva que nós temos a discussão entre o concreto e o abstrato. Por quê? Porque lá no primário, quando a professora vinha trazendo jogos, explicando a matemática de forma lúdica, as crianças viam a matemática como um conceito concreto, como quantidades, e conforme a criança vai crescendo, a matemática ela passa a ter uma visão muito mais abstrata. Ela passa a falar de coisas não usuais. É onde a criança pergunta para o professor: onde que eu vou usar isso na minha vida?
É nesse momento que é papel fundamental do professor mostrar que todas aquelas abstrações mirabolantes, na verdade, têm uma aplicação, seja ela na astronomia, seja ela na física, na química ou qualquer outro aspecto da vida. A matemática, ela está presente em tudo, basta ter a visão certa sobre isso. E essa visão, ela pode ser facilitada pela vivência da matemática introduzida com os familiares. Por quê? Quando a criança ainda estava nas primeiras fases cognitivas, a presença que a matemática teve na infância, ela vai influenciar muito a forma como que a pessoa vai ver a matemática no resto da vida. Então, se a família era aquela que estudava, junto à criança que ensinava, que pegava as tarefinhas de casa para poder ensinar a criança, que é uma vivência mais participativa com números, que a criança observava datas, que observava horas, que observava os dias, os meses do ano. Toda essa vivência matemática, ela vai afetar muito na vida da criança. Aí é onde tem aquele dizer, né? Tem gente que nasce com facilidade em matemática. Isso não existe. A única coisa que acontece é que as pessoas que apresentam uma facilidade maior em matemática tiveram outra visão disso tudo na infância. Então, não acontece essa disposição maior. Foi a forma que a matemática foi apresentada nos anos iniciais. Se ela foi convivida ao ponto de criar essas habilidades específicas. E essas habilidades e conhecimentos podem ser explicados pela taxonomia de Bloom, onde, como é mostrado no gráfico, tem as etapas que criam um conhecimento. E a base dela é a questão do lembrar. Quando a criança lembra, quando ela consegue memorizar e reconhecer aquilo que ela estudou. Logo após isso, ela compreendeu o que ela lembrou. Que ela não somente fala, a professora falou isso, mas ela consegue entender o que a professora falou, entender os conceitos. E quando ela entende, ela consegue aplicar os fatos, as regras e as coisas que ela aprendeu no dia a dia. Depois que ela aplica, ela analisa o que ela fez, ela observa aquilo que ela criou. E depois que ela observa isso, ela consegue avaliar. Eu fiz um bom trabalho, ou eu fiz um trabalho não tão bom assim, que é onde ela consegue julgar e ter ideias para melhoria. E quando tudo isso acontece, ela é capaz de criar suas próprias ideias, suas próprias fórmulas, suas próprias soluções. É onde entra aquela questão de professora, mas será que eu posso fazer dessa outra forma? E é onde muitos professores têm pecado, que falam, só pode fazer da forma que eu ensinei. Não é assim. A matemática, ela é um campo muito amplo, é um ambiente perfeito para as crianças se descobrirem. Ela pode aprender das mais diversas maneiras, não daquele modelo engessado que costuma ser a educação tradicional. E como os professores podem estar incentivando esse aprendizado, essa criação, essa criatividade das crianças? Primeiro, nós podemos estar apresentando um problema concernente à matéria. E aí o que acontece? De acordo com o problema, vai gerar um desafio entre as crianças. E com esse desafio, nós podemos colocar as crianças em grupos. Por quê? Porque em grupos elas vão debater entre si para poder achar a solução. Nisso, conforme as crianças forem debatendo, forem surgindo dúvidas, o professor pode estar fazendo um incentivo. Mas se você fazer dessa forma, ou será que é isso mesmo? E com isso, quando as crianças chegarem a uma resolução, elas podem estar apresentando para os outros grupos para ver as diversas formas que as pessoas chegaram naquela conclusão, que é onde surge o debate. E com esse debate que todo mundo foi lá e falou a sua parte, que é aí onde vai chegar a questão da conclusão. O que a turma toda chegou de conclusão depois de todas essas formas e jeitos e maneiras de chegar àquele resultado? Com isso é onde o professor entra, que ele vai formalizar aquelas descobertas das crianças, e com isso poderá surgir novos problemas. E dessa forma, a matemática ela pode ser introduzida de uma maneira bem mais interessante e dinâmica, onde toda essa interação torna isso muito divertido, e não somente aquela matéria chata que as pessoas costumam ter
um certo receio com ela. E é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima.